Você não precisa ser um gênio financeiro para investir com sucesso. Você precisa apenas de ter disciplina e paciência, assim disse David Gardner. Olá, amigos, é uma grande alegria falar com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Por que Falar sobre o Dinheiro. E aqui nós te esclarecemos com muita facilidade, com muita propriedade, a sair das dívidas, a se tornar um investidor. Eu digo sempre que a sua maior dúvida não é a questão técnica, e sim o medo, são as crenças. E hoje, na aula de hoje, eu vou tentar esclarecer para vocês como as crenças te atrapalham e como você pode, a partir de um conhecimento, passar a investir e fazer seus investimentos crescerem. Vamos lá. Muita gente pergunta, por exemplo, ontem eu falei sobre o Tesouro Direto, por isso que eu queria deixar claro. Muita gente pergunta, eu achei R$30 muito pouco. Algumas pessoas falaram, R$30, gente, é o valor mínimo iniciante. Você pode colocar lá qualquer valor, um valor alto se você quiser. Ali é para construir um patrimônio, uma reserva financeira. O valor mínimo é R$30, mas você pode fazer um valor muito maior a depender das suas condições. Hoje uma pessoa me perguntou assim, se você tivesse R$50 mil, como você faria? A primeira coisa é diversificar a carteira. Também não precisa colocar, pode se você quiser, mas você tem que fazer um princípio básico do investimento, que é diversificar a carteira. Eu colocaria 25% em ações puras, 25% em índice aqui nos Estados Unidos, eu colocaria 25% em fundos imobiliários e 25% em fundos mais diversos, né? E 25% no Tesouro Direto. Então veja que diversificar é o nome do jogo. Mas muita gente não investe por puro medo. Medo de mudar algumas crenças que estão aqui muito forte. Muita gente pensa assim, eu não invisto porque eu não tenho muito dinheiro. Por isso que eu acho que a poupança é o investimento ideal para mim. Por que não é? A poupança, ela hoje mal acompanha a inflação. Ela diminui o poder de compra. A correção, a multiplicação dela é muito pouco para poder te dar uma segurança. Por que o Tesouro Direto, ontem eu mostrei, vários comparativos com títulos LCI, com fundos, com CDBs e com a poupança. O CDB ainda ficava embaixo, E com a poupança, porque o Tesouro Direto hoje é a melhor renda fixa que tem e mais segura para o investidor iniciante que quer começar. E não tem mistério, é uma coisa muito simples. Mas por que algumas pessoas não fazem? Por medo. Medo, o principal medo. Medo de perder dinheiro. Hoje eu passei o dia mostrando às pessoas como que vencer esse medo. A diversificação, o primeiro item, a entender de ativos financeiros, investir na educação em si mesmo, é um item muito importante. Então tem diversos pontos que a gente vai fazer aqui. Mas aqui é a primeira coisa que um investidor iniciante tem que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é definir seus objetivos. Você quer investir para quê? Para ficar rico, para viajar, para comprar um carro, para comprar uma casa, para ter mais conforto, para ter uma renda passiva. Muita gente não conhece, para construir uma renda, uma reserva de emergência. Muita gente não conhece esse princípio básico, renda passiva e reserva de emergência. Vamos esclarecer. O que é uma renda passiva? Uma renda passiva é quando os seus investimentos de tal soma geram dividendos, lucros, e você recebe esses dividendos que se tornam uma renda extra. Ou seja, sem esforço nenhum, o seu dinheiro, sem esforço atual, porque você já se esforçou para conseguir seu dinheiro, o seu dinheiro trabalha para você. Isso aqui é uma renda passiva. É o que acontece, por exemplo, quando a gente recebe dividendos, seja de fundos imobiliários, de ações puras, das empresas. Quando você recebe esse dividendo, que é uma parte do lucro que as empresas têm, e elas rateiam com os seus sócios, comprar uma ação, ou um fundo, uma cota de fundo, uma cota de ação, você se torna sócio dessas empresas. E quando elas dão lucro, trimestralmente, a grande maioria
tem que apresentar esse resultado, porque são empresas públicas e geralmente apresenta. E geralmente, se você escolher o bom ativo, ele dá lucro e ele te paga uma cota disso. Há outros fundos, como os fundos imobiliários, te rendem mensalmente esses dividendos, e isso é uma renda passiva. O que é uma renda? De fundo de emergência. Eu até tenho uma live que eu falo só sobre isso, porque tem muita gente que tem a crença de assim, eu vou poupar para que um dia alguém tiver uma emergência, eu tenha dinheiro para custear. E é o que acontece. Muita gente poupa, né, faz um sacrifício de poupar, economizar, guardar, multiplicar, investir, e um belo dia essa urgência chega, essa emergência chega. Isso é uma crença autorrealizável. Algumas pessoas têm essa crença de poupar e passam, por exemplo, na terceira idade, na fase adulta, a gastar o que ela construíram toda a vida, porque cria uma crença de que se eu não sou rico, eu tenho uma reserva de emergência. E se eu precisar na velhice, o que é que acontece? Quase sempre precisa e vai dilapidando o seu patrimônio. Então, por isso que é fundamental estudar e aprender sobre investimento, tirar esse mito que as pessoas dizem, investimento é uma coisa complicada, é outra crença muito forte que muita gente tem. Eu não estou dizendo que, por exemplo, você estudar e aprender a fazer uma análise técnica, criar uma operação estruturada de ações e opções, call, put, com strike, etc. Isso não é complicado, claro que é. Mas até chegar lá, a esse tipo de investimento estruturado, há um longo caminho que você pode fazer uma boa carteira de investimento, ter uma renda passiva, receber. Tem carteiras, por exemplo, que a gente monta, carteira de ativos, né, carteira de investimento. A gente fala carteira de investimento, aqueles lugares onde as pessoas vão investir, colocar o seu dinheiro para multiplicar. Não é aposta, não é bingo, não é pirâmide, são investimentos, são empresas que as pessoas compram e se tornam sócios. Isso que é uma carteira de investimento. Tem carteiras que a gente faz para 10 anos, ou seja, você compra aquele ativo e por exemplo, um título muito conhecido, o SP500, que são as somas das 500 maiores empresas norte-americanas, que há séculos, né, há mais de 100 anos, dão lucros, né, que tem a sua volatilidade, naturalmente, mas o SP500 ele só cresce. Ele só cresce, lógico, tem dia que cai, tem dia que não cai, mas ele só cresce. Então, ele é um tipo de ativo que você compra para a vida toda, porque ele vai tendo um crescimento. Lógico, o SP500 em 1929 caiu, lógico, teve uma grande crise. Em 2008 caiu, lógico, teve uma grande crise. Mas, tirando os ciclos naturais, que são as crises, ele vai crescendo. Então, esse é um tipo de ativo, né, na bolsa. Mas você tem aqui o IVV11, que é o que é similar ao norte-americano. Você tem aqui o BOVA11, que é os melhores empresas brasileiras que formam o índice da bolsa. Então você tem vários tipos. E o nome do jogo é diversificação. Diversificar é escolher vários lugares para onde você deve colocar o seu dinheiro, para que o medo e o risco diminua. Investir é risco, gente. Você se torna sócio de uma empresa e ela tem riscos como qualquer outra. Então, ter uma tolerância ao risco, por isso que a diversificação, a renda fixa, um certo ponto garante uma rentabilidade, os fundos imobiliários garantem uma rentabilidade, as ações puras, a depender de alguma empresa que esteja bem cotada, garante a rentabilidade. Essa diversificação ela é importante. Por exemplo, tem um banco, eu falo aqui para os alunos, que pouca gente sabe, um banco pequeno, mas que paga um alto dividendo, um banco brasileiro, que paga um alto dividendo. Se você quiser saber, coloca aí no comentário que eu mando para você. Então, monitorar o investimento é uma outra etapa importante para você também, além de fazer esses estudos, você também fazer seus investimentos crescerem. Mas tem vários pontos. Primeira coisa que você tem que fazer, abrir uma conta em uma corretora. Aí vem a pergunta,
Qual que é a melhor corretora? Você tem que analisar qual é o seu objetivo financeiro, como a gente falou anteriormente. Tem corretora que cobra taxa, tem corretora que é zero taxa, tem corretora que tem um pacote. O custo disso são porcentagens do seu investimento, mas são bem menores do que você já paga no seu banco, com certeza. Então, a melhor corretora você pode printar e tem 10 grandes corretoras. A facilidade da plataforma da corretora, tem gente que se afiniza com a Rico, tem gente que se afiniza com a Modal Mais, tem gente que se afiniza com a Toro, que acha muito simples, tem gente que se afiniza com a Evony, então tem várias corretoras, que a XP, por exemplo, que é a maior de todas, brasileira. Então tem várias corretoras no mercado, mas é indispensável você abrir uma conta na corretora. Via de regra, digitalmente, você manter uma conta digital não tem custo. Mas é o primeiro passo básicozinho para que você possa ter uma carteira diversificada, para que você possa investir em ações, em fundos imobiliários, em ações fora do país, em ações aqui no Brasil. Para isso é um passo mais avançado, mas eu estou só dando uma das dicas. A gente vai falar uma live aqui, uma aula só sobre isso. Comece com pequenos investimentos. Ontem eu dei o exemplo do R$30, mas se você já tem um investimento, um valor considerável, você pode, sem sombra de dúvida, fazer um investimento maior. Como o exemplo que eu falei no início, da pessoa que me perguntou dos R$50 mil. Você pode e tem que entrar no jogo com diversificação. Manter uma abordagem a longo prazo é fundamental, a questão do tempo e da disciplina. Mas por que algumas pessoas não criam uma crença assim? Hoje eu vi um vídeo de um colega, até repostei, um colega ciclista, ele diz assim, a vida adulta é crescer para pagar as boletas ou pagar as contas com o salário que a gente já está devendo do mês passado. É uma crença, gente. É uma crença isso. A vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Quando você tem uma abordagem a longo prazo, quando você cria uma jornada de longo prazo de investimento e que vai estar vivo ao final e entender isso, os benefícios do crescimento composto. Diz Einstein que depois da gravidade, a maior força do mundo, claro, depois do amor também, é o dos juros compostos. E pouca gente sabe ou entende o benefício dos juros compostos. Os juros compostos fazem a grande mágica do investimento. Por isso que consegue transformar R$30 todo mês em R$7 mil em 10 anos, pela maravilha, já que se você for somar, só dá 3 mil, pelas 118 parcelas. Por isso que os juros compostos ele consegue dobrar a cada 10 anos o seu investimento, ou até mais. Isso numa aplicação simples de renda fixa, tá, gente? Então, algumas pessoas também perguntam assim, mas eu devo investir numa corretora ou num banco tradicional? Hoje as corretoras democratizaram bastante o investimento. Por isso que muitos brasileiros hoje investem pela corretora e é tão seguro quanto os bancos grandes. A corretora, gente, o seu dinheiro ele fica na custódia do seu CPF junto à B3, que é a Bolsa de Valores. Mas, se aquela corretora falir, o seu dinheiro é seu, ele está no seu CPF, ele não pertence à corretora. E isso que é interessante. Umas coisas que sempre fala na questão de escolher a corretora, as taxas. As taxas são fundamentais. Quais taxas são cobradas pelo serviço, pela corretagem? A corretagem é cada vez que você compra uma ação, você paga uma corretagem. Por exemplo, a Evony, que é uma corretora brasileira que faz você investir em tesouros, em ações, em diversos do mercado lá fora, você, por exemplo, ela cobra $2,50 por cada investimento, por cada compra. Mas isso você pode variar de acordo com o plano que você contrata junto à corretora. Tem corretora que é zero corretagem, não cobra nada para ter seu dinheiro lá sobre a custódia. Isso é interessante. Hoje, mesmo o Tesouro Direto, eu mostrei uma aluna aqui
que pelo banco dele, o Banco do Brasil, está sendo oferecendo um tesouro direto pré-fixado de 10 anos por 9% ao ano de crescimento. Enquanto no próprio tesouro direto original, pelo site, comprando lá pelo governo mesmo, era 13%. Olha a diferença de taxa de rendimento ao ano. Isso no final do investimento dele ia fazer uma grande diferença. A plataforma se afinizar é importante. A segurança da corretora. Toda corretora ela tem que ser filiada a um órgão federal, né? É um órgão que fiscaliza todas as corretoras. Se ela tem que ter o número e ela tem que ser filiada a este órgão. O suporte do cliente é importante, tem uns que você tem facilidade de falar, tem outros que é eletrônico, tem outros que é por robô, chatbot, então você tem que prestar muita atenção se você se afiniza. Mas de forma geral, as corretoras que a gente tem no mercado, as grandes, as médias, as pequenas, ajudam muito e facilitam e democratizam. Gente, abra um site, abra a conta, não invista nada, por enquanto você quer só conhecer, tem simuladores, tem aulas gratuitas, aulas riquíssimo. Gente, no início a gente pagava fortuna para ter ideia desse conhecimento, para ter acesso. Hoje qualquer corretora faz live, tem aula, tem curso de educação financeira, tem produtos estruturados, que só por isso você já se torna diferente da grande maioria que não entendem, ou que não querem entender, ou que não querem se ajudarem para crescer o seu patrimônio. Então, como a gente recomenda? Pode ser tesouro, ações e fundos, a gente já falou sobre isso. Outra dúvida que muito investidor iniciante tem, e o imposto de renda? Muitos investimentos já descontam na fonte o imposto de renda. Outros você vai ter que declarar com as notas de corretagem, quando os lucros que você tem entre as ações, a corretora já manda para você automaticamente e é só você mandar para o seu contador ou você mesmo seguir a nota de corretagem ou do lucro que você teve e declarar lá. É muito simples. Mas repito, a diversificação e a volatilidade do mercado. Muita gente tem dúvida e não investe com medo de perder dinheiro e não faz o seu dinheiro crescer e trabalhar para você, porque tem medo da volatilidade. E pelo medo, investir é um negócio mais emocional do que técnico. A gente repete isso, e não só a gente, mas os grandes nomes, os gurus do mercado. Por quê? Porque muita gente, quando vê a bolsa caindo, que é só a soma dos 5 ativos lá, a bolsa caindo, se apavora e vende as suas ações. Aí quando vê a bolsa subindo, aí compra. E repete isso a vida toda. É a melhor maneira de perder dinheiro. Comprar na alta e vender na baixa. E o segredo de ganhar dinheiro é comprar na baixa e vender na alta. E é por isso que muita gente ganha e muita gente perde dinheiro na bolsa de valores. Um outro ponto que eu quero falar mais nessa questão, as crenças propriamente ditas. Muita gente tem medo de perder dinheiro, principalmente o iniciante, por não conhecer os riscos dos investimentos, pelos não conhecer, saber analisar um ativo ou não saber ativo financeiro, uma empresa, por exemplo, gente, por não estar sujeito a correr risco. Investir é risco, mas se você tem um conhecimento mínimo, ontem eu mostrei aqui na tela, uma diferença de 2 tipos de tesouro. Tesouro pré-fixado de 10 anos, tesouro Selic de 3 anos. Mostrei a grande diferença. Os mesmos R$30 no de 10 anos gera 7 mil, os mesmos R$30 no de 3 anos, pelo Tesouro Selic IPCA mais 0,9, daria apenas R$1.500. Olha, de 1.500 para 7 mil é uma diferença muito grande, nós falamos de R$30. Agora você imagina se você fizer 500, 600. Mostrei com uma cliente nossa, investindo 600, ela disse que teria condição, R$600 todo mês num tesouro pré-fixado de 10 anos, 2033, ela teria 145 mil aproximadamente ao final do plano. Então perceba que, lógico, ter um mínimo de conhecimento e conhecer o mínimo dos riscos vai ajudar você a entender. Mas não é para colocar tudo no tesouro. Você pode diversificar e esse é o nome do jogo. Investir em empresas sólidas, como o banco que eu acabei de falar.
Muitas, por exemplo, o método Bassi, que é um grande nome no nosso mercado, ele gosta de empresas perenes, como as que trabalham com água, como as que trabalham com energia, as que trabalham com comida, alguns bancos, algumas previdências de banco. Ele gosta dessas empresas perenes. Já tem outros que amam empresas transitórias, assim. Muita gente ganhou, por exemplo, com uma empresa do varejo, como a Magazine Luiza. No boom da Magazine Luiza, as ações se valorizaram mais de 3.000%. Muito. Quem pegou bem na baixa e saiu bem na alta, uma ação começou com poucos reais e terminou custando mais de 600 reais, ganhou dinheiro a rodo. E veio sobre sair no momento certo e ganhou dinheiro a rodo. Imagina você comprar uma ação por R$1 e vender ela por 600 reais. É quando você tem a disciplina, o tempo e o conhecimento mínimo básico, você faz isso. Então hoje, gente, tem ação de banco bom, que paga dividendo bom, a R$1,81. A fração da ação. E esse banco paga dividendo, né? Não investir todo o seu dinheiro num único lugar. Ninguém coloca todas as cestas todos os ovos na mesma cesta. Diversificar bancos, corretoras e tipos de ativos. Lembrando mais uma vez, ativo é tão somente uma mínima parcela de uma sociedade em uma empresa. É um pedacinho. Imagina uma pizza, você geralmente corta uma pizza em 8, em 16 pedaços, a depender, né? 8 pedaços. Ativos são como se fosse um pedaço de pizza, um pedaço daquela empresa. A empresa é a pizza e um pedacinho daquela empresa é uma fração de ação. Só para deixar bem simples. Manter o foco a longo prazo é outra ideia que você tem que substituir, que investimento é uma coisa rápida, que vai lhe dar dinheiro rápido. Isso não é aposta, isso não é jogo, isso não é loteria. Manter o foco no longo prazo é o que vai construir o seu patrimônio, é o que vai construir a sua renda extra, é o que vai te dar a possibilidade de crescer. E, lógico, ter a ajuda de profissionais. Nós temos mentorias simples, que nós damos uma aula para a pessoa, uma aula só, já construímos a carteira, já fazemos investimento, já esclarecemos em uma aula de 1h e pouco, né, uma mentoria de 1h e pouco, e a gente faz isso com várias pessoas ao longo do dia, da semana, a pessoa já sai com uma carteira montada, já sai com toda a ideia de como investir, a gente já faz isso na prática. É um produto muito simples que a gente tem. Agora a gente tem também um produto que eu chamo a mentoria de inteligência financeira comportamental, onde a gente muda crenças profundas, onde a gente trabalha cada ponto da pessoa e dá, lógico, muito mais benefício do que apenas uma carteira de investimento montada. O medo, gente, ele de perder dinheiro, é uma coisa muito preocupante a investidores iniciantes. Foi por isso que a gente focou nisso e resolveu, compreensível naturalmente, e resolveu falar mais desse tema para ajudar as pessoas. O medo e a ganância são duas emoções muito presentes. A ganância é porque a pessoa, quando está ganhando, não, calma. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Nós já falamos isso. Temos uma live aqui no canal falando só sobre ambição e ganância. Então, superar esse medo é superar as crenças muito limitantes que muita gente tem. E isso não é difícil, mas dá trabalho. Não se iluda. Diversificar, ter ideias, trabalhar a longo prazo, porque você tem métodos, desde que você trabalha 15 minutos para a sua carteira de investimento, como essa de 10 anos que eu falei, uma vez por mês, e tem métodos que você trabalha o dia inteiro. Você vai escolher para depender do seu objetivo. Por isso que a ajuda de uma corretora, de um profissional, é fundamental. Mas você tem que aprender por você mesmo. Se eu posso te dizer, um aprendizado de 2022 que eu tive na matéria de investimentos, foi isso. As corretoras, o seu home broker, quase sempre, muitas vezes, a depender do nível de investimento que você tem, ele vai recomendar quase sempre alguns investimentos que sejam interessantes para a corretora, alguns fundos. Por isso que alguns métodos faz ojerize a fundos.
detesta fundos, adora ações 100% pura, ou seja, parcela única da empresa. Já tem outros que adoram índice. Então, ter esse conhecimento, o que é uma ação, o que é um fundo de investimento, o que é um índice de investimento, o que é um strike, o que é uma opção, o que são... Então, saber um pouquinho disso vai te ajudar a você definir seu objetivo. Mas, investidores iniciantes têm que primeiro perder as crenças, como o dinheiro é a raiz de todo mal. Muita gente se sabota na questão do investimento porque acha que dinheiro é a raiz do mal, pessoas que têm dinheiro malvadas, os ricos são desonestos, todo rico é desonesto. E como inconscientemente ela não quer ser nem desonesta, não quer ser malvada, não quer ter essa crença, ela auto se sabota, não estuda, não começa, não aprofunda, fica superficial, diz que vai investir num mês, faz um mês, outro não. É igual a academia. Todo mundo diz assim, segunda-feira eu começo. Vocês podem notar, a academia na segunda-feira está lotada. Na terça já um pouco menos, na sexta não tem ninguém. Porque para investir, para construir resultados, seja qual for, seja qual área, é preciso tempo, constância, dedicação. Aqui são 9h30 da noite de um domingo e eu estou aqui como semelhante a tantos domingos. É preciso esse nível? Não. Cada um tem o seu nível de dedicação, tem o seu nível de esforço. Mas é importante que você faça o mínimo para poder crescer e construir algo que seja fundamental para você. Tem outra crença que muita gente diz assim, eu não tenho sorte com dinheiro. Por isso que eu não tenho sorte, por isso que eu nem entro nesse negócio de investimento. Para mim é muito confuso, é pirâmide, e cria um monte, vai reforçando as crenças. Dinheiro tem o aspecto sorte? Tem sim. Você vai ver no Psicologia Financeira, não está aqui pertinho de mim, tem um capítulo só, sorte e azar, dois lados da mesma moeda, onde explicam dois casos interessantes da crise de 29, e eu tenho uma live só falando sobre sorte e azar. E os dois componentes são importantes nesse contexto. E tem gente que fala assim, eu não sou boa com números. Eu falava assim também, eu dizia muito isso, eu não sou boa com números. Aprendi com a minha sócia, graças a Deus, que números são maravilhosos. Eles governam o mundo, direcionam o mundo, ajudam a gente a melhor equacionar. Hoje eu não faço um gasto que não seja anotado. Hoje aqui na minha conta pessoal, detalhado, anotado, minhas planilhinhas, faço projeções. Os números são maravilhosos, você tem que amar números. Não faça como eu, passei muito tempo não querendo olhar para números. Mas hoje eu amo os números e eles nos ajudam. Tem outra crença que muita gente fala assim, eu nunca terei dinheiro suficiente, por isso que eu não vou nem multiplicar o meu patrimônio. É uma crença que está tudo certo, muita gente entende, mas é uma crença de insatisfação consigo mesmo. Se você notar, você vai ter esse comportamento em várias questões. Você tem que fortalecer a sua identidade, fortalecer a sua crença de merecimento. A gente tem exercício isso na mentoria comportamental, que faz isso a partir de algumas metodologias do próprio coach e de outros exercícios que a gente desenvolveu. Eu não mereço dinheiro. Tem muita gente, por incrível que pareça, que tem essa crença e diz, eu não mereço dinheiro. É uma crença de não merecimento muito mais profunda. Muito mais profunda. Se você observar, pessoas que andam assim, eu não mereço dinheiro, não tem cuidado consigo mesmo. Cuidados pessoais, higienes e tudo mais. Porque a crença de não merecimento é tão profunda que acha que não merece nem o seu salário. O dinheiro é difícil de ganhar. Essa crença muita gente tem. E essa impede de crescer os seus investimentos. Porque muita gente pensa que é difícil mesmo. Tanto é que quando eu fui ler essa crença, eu li assim, dinheiro é fácil de ganhar. Eu li desta forma, depois fui ler de novo. Não, a crença dinheiro é difícil de ganhar. Para mim, é quase impossível entender ou assimilar essa crença. Porque dinheiro é fácil de ganhar. É bom e maravilhoso de ganhar. E principalmente de multiplicar. E mais ainda de compartilhar. Para essa crença eu digo sempre assim, o que é dinheiro para você?
T-Have, repetindo, o T-Have vai estar aqui em julho. Daqui a 3 dias, ou 2 dias, se eu não estiver equivocado, vai ter uma aula online apenas para 1.000 pessoas. Se você não está inscrito, se inscreve. Eu tive com ele aqui no Brasil em 2016, assisti o seminário dele o final de semana inteiro, maravilhoso. Ele vai estar aqui de novo em julho, de novo pela segunda vez no Brasil. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. Lógico, nessa aula ele vai fazer um pitch de venda, como qualquer outra, mas você vai aprender muita coisa sobre crenças e vale a pena participar. Eu recebi antes porque eu sou aluno do T-Have e eu continuo acionando os vídeos, aprendendo e recebendo as suas comunicações. Uma coisa que você pode fazer, e não custa zero, entre em vários sites de corretoras, de bancos, mas corretoras ou de pessoas que falam sobre investimento, sobre casas de análise. Tem várias casas de análise, né, tanto técnicas como fundamentalistas, que são esses 2 tipos de análise. Preenche teu e-mail lá, começa a receber mensagens, começa a ler, não investe nada, não compra nada, tenha um compromisso contigo, não vou comprar nada, vou só aprender, e tem um monte de conhecimento para que você possa entender, um dia entendeu o que é uma análise técnica, o que é uma análise fundamentalista. São 2 análises que se completam, tem uns que fazem investimento só por ela, uma técnica, apenas gráficos e teorias dos grandes nomes e os pensadores do mercado financeiro. A fundamentalista vai mais para questões mais sólidas da empresa, de conhecer um pouco mais a empresa e fala dos dados mais palpáveis. Então essas 2 se completam. Uns falam de gráficos, etc. Outra fala de questões de dados mais palpáveis. Simplificando, é muito mais profundo do que isso, naturalmente. Mas, gente, o importante é começar. Você tem que começar. A ajuda profissional é importante. Começar a entender, a gostar de investir. Eu digo, você vai chegar nos seus 60, nos seus 80, nos seus 90 anos, se Deus quiser, quiçá depender nos 100 anos ou passar disso, e é importante chegar bem. É importante começar a mudar as viradas das crenças que te aprisionam nessa questão. E eu vou, para encerrar, eu queria lembrar uma frase do Benjamin Franklin, que diz que investir em conhecimento é ainda que gera os maiores dividendos. O mercado ele não é um bicho de 7 cabeças. Pode até ser ao princípio um pouco complicado para os olhos do iniciante, mas à medida que você vai entendendo e aprofundando o conhecimento, que é uma coisa muito básica, ele vai fazendo sentido. Por que o mercado caiu? Porque tinha mais vendedores do que compradores de ações, como um balcão de negócio. Por que subiu? Porque tinha mais compradores de negócio do que vendedores. Então são essas regrinhas básicas que você vai entendendo. E é isso que está o segredo nos detalhes de ganhar e de perder dinheiro. O jogo do mercado financeiro e de toda a questão de investimento, ela é mais emocional do que técnica. Por isso que é muito mais fácil um psicólogo que domine as emoções se tornar multimilionário do que alguém que seja mais matemático, porque tem muito mais de emoção e muito mais de inércia do que ação. Assim diz os grandes gurus e assim diz os grandes pensadores. No início, naturalmente, você tem que buscar um pouco mais do conhecimento. Começa com renda fixa, vai para renda variável, começa depois de diversificar, mas é importante, vai ser o próximo passo das lives. Vou aprofundar em corretoras, vou aprofundar o passo a passo de entrar na corretora, o passo a passo de uma análise de ação, o passo a passo de começar a fazer o primeiro investimento em uma ação. Nós estamos por enquanto trabalhando em renda fixa e o tesouro. A gente teve uma live, eu fiz ontem uma live, está aqui no Instagram, 30 minutos mostrando diversas vezes como fazer um investimento prático no Tesouro Direto. Eu fiz 30 minutos, repeti várias vezes a ação, apenas 7 cliques você faz um investimento. O mínimo é R$30, você pode investir qualquer valor. Qualquer valor. Eu estou aqui para te ajudar. Você quer dar uma ideia de diversificação? Entre em box, me chama, vamos marcar um horário. Eu estou aqui para te ajudar. A minha ideia, principalmente, é tirar as pessoas do sufoco financeiro das dívidas e torná-las investidores.
É esta a minha missão e é isso que eu estou fazendo. E é possível a todos. E eu te digo, é uma grande alegria quando você começa a construir a sua liberdade financeira e vai deixando para trás um monte de crenças ruins. Você não vai perder elas da noite por dia, mas você tem que fazer importante esse processo e é começar. É uma grande alegria, eu sou Augusto Fernandes e estou aqui todos os dias te dando dicas, te dando orientação, conteúdos mais simples e outros mais densos na tua trajetória como investidor. Muito obrigado e até amanhã.